Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é domingo, dia do Senhor. A igreja celebra hoje o quarto domingo da Quaresma. Os textos da liturgia deste domingo nos apresentam a desobediência do povo de Deus, suas consequências e a misericórdia e compaixão de Deus pelo povo. Deus não desiste de salvar o seu povo. A primeira leitura da liturgia deste domingo é tirada do livro das Crônicas. E este texto narra a desobediência do povo de Israel, suas consequências. O povo de Israel tinha pecado, multiplicou suas abominações, seus pecados. Deus enviou mensageiros para formar o seu povo. Por amor, ele fez isso, porque ele não queria perder o seu povo, mas o povo virou as costas. Renegou a palavra, os mensageiros, profanaram o templo de Jerusalém. E veio a destruição de Jerusalém. Seus muros foram derrubados. E aqueles que escaparam desta destruição foram levados para a Babilônia e ficaram lá escravizados. E na Babilônia, o que aconteceu com esse povo? O salmo de hoje, também desta liturgia, diz como estava aquele povo exilado na Babilônia. O salmo é o 136. E veja o que diz o refrão do salmo em relação ao povo de Jerusalém exilado na Babilônia. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. O povo estava com saudade de Jerusalém, querendo retornar para a sua terra. Aquele povo era levado à beira dos rios e era obrigado a cantar cantos de alegria em momentos de tristeza. Esse era o sofrimento daquele povo na Babilônia. Quando as pessoas desobedecem ao Senhor, surgem consequências. Quando o povo obedece, vence. Mas Deus não desiste de salvar o seu povo. E Ele envia o seu Filho amado, Jesus Cristo, para salvar. E Jesus veio justamente com a missão de salvar a humanidade. E a salvação de todos nós, ela acontece por graça e misericórdia de Deus. É o que São Paulo nos diz na segunda leitura desta liturgia de hoje.
a carta de Paulo aos Efésios. Ele diz que Deus deu vida ao homem com Jesus Cristo. E é por graça de Deus que seremos salvos. Veja o que diz São Paulo. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. É por graça e bondade de Deus e pela nossa fé que seremos salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não é um mérito nosso. É um dom de Deus a salvação. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez, nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A salvação é um dom de Deus, é uma graça de Deus, não é um mérito nosso, não é somente pelas nossas obras para que ninguém se orgulhe. Veja a bondade e a misericórdia de Deus. Mesmo a pessoa errando, Deus tem compaixão e não desiste. E por graça e misericórdia, salva. Mas aí entra a fé, precisa fé. Tenhamos fé. Pela nossa fé e pela graça de Deus, poderemos alcançar a salvação. O Evangelho de hoje, que se encontra em João 3, de 14 a 21, diz o Senhor a Nicodemos, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado para que todos aqueles que nele crerem tenham a vida eterna. Jesus veio para salvar a humanidade, não para condenar. Quem crê em Jesus, diz a palavra, será salvo, quem não crê será condenado. Jesus veio como luz, mas o povo preferiu as trevas à luz, porque suas obras eram más. Aqueles que praticavam obras injustas, coisas erradas faziam, não se aproximavam do Senhor da luz, porque não queriam que suas ações não fossem conhecidas. Meu querido irmão e irmã, nós somos o povo de Deus e também cometemos os nossos erros. E muitas vezes fazemos o que fez aquele povo, deixa de ouvir a palavra, a mensagem de Deus, se distancia do Senhor. Às vezes se profana o Senhor, a palavra, os sacramentos. Nós somos um pouco parecidos com aquele povo que Moisés conduzia pelo deserto, que um momento acolhia o Senhor, obedecia, outro momento se rebelava, se lamuriava, se reclamava. Assim somos nós. Mas, mesmo errando, o Senhor não desiste de mim nem de você. Ele quer nos salvar. Ele insiste em nos salvar, mesmo que as pessoas virem as costas, não queiram ouvi-lo. Ele ama e quer salvar. Deixemos que o Senhor nos encontre. Se você se afastou de Deus pelo pecado,
pela incredulidade, pelo fechamento do coração, deixa o Senhor te encontrar. Porque a nossa rejeição por Deus gera consequências, gera problemas. Muitas coisas que existem nesse mundo é falta de Deus, de aproximação do Senhor. O povo de Jerusalém foi exilado na Babilônia porque o povo desobedeceu. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra aconteceu por causa da abominação, do pecado do povo. Não é Deus que está punindo, porque Deus é amor. São as consequências das nossas ações. São as coisas erradas que estamos fazendo. Devemos louvar e agradecer a Deus todos os dias pela sua bondade, pela sua misericórdia, que quer sempre nos salvar. Tenhamos fé. Lembre-se do que São Paulo disse: é pela nossa fé e por misericórdia, bondade de Deus, alcançaremos a salvação. A salvação é um dom de Deus. Mesmo que alguém tenha errado muito, pecado muito, a partir do momento que essa pessoa parar e retornar para Deus, encontrará a salvação, porque Deus não exclui ninguém. Deus não quer saber se o pecado foi grande ou pequeno. Ele quer saber se o coração está aberto para a conversão, para a mudança de vida. O Senhor é a luz, Ele é a salvação, o caminho, a verdade e a vida. Como disse a palavra de Deus, hoje, quem crê no Senhor será salvo, quem não crê será condenado. Quando a gente se distancia do Senhor, vem as consequências, vem os problemas. E às vezes, quem nunca sentiu saudades do Senhor, saudades dos tempos de oração, de encontro com o Senhor? Como é forte o texto do livro das Crônicas, o povo de Jerusalém chorando de saudades da sua terra, de Jerusalém. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esqueci. A gente sente saudade de Deus quando se afasta. Quem não sente saudade de Deus é porque nunca viveu uma experiência de verdade. Abramos os nossos corações e deixemos que o Senhor nos encontre. Deixe que sua misericórdia seja derramada sobre você. Escute, o Senhor te fala, assim como o Senhor enviou mensageiros para aquele povo de Jerusalém. O Senhor hoje coloca pessoas na tua vida para falar a sua palavra. Eu abro, Senhor, meu coração nesse dia para te escutar, para receber. Eu quero de ti o dom da salvação, eu quero de ti essa graça que o Senhor nos oferece. Eu quero retornar para ti. Eu quero me afastar do pecado, da minha ignorância, do meu fechamento interior. Eu quero retornar para ti, porque eu sinto saudade de ti, Senhor. Neste dia, meu irmão e minha irmã, Deus Todo-Poderoso te abençoe. Assim seja. Amém.